acho que não. Por quê? Vamos pegar uma perspectiva primeiro das pequenas formiguinhas, que somos nós, e depois do grande sistema produtivo que está vigente aí no nosso querido planeta. Vamos lá. Nós, eu não lembro aqui, agora eu vou usar uma evidência anedótica, né? Que não é muito boa, mas eu vou ter que usar um pouco. Eu, quando crescia, eu não tive uma aula sequer de educação ambiental. Entende? Vocês não têm uma matéria de educação ambiental. Porque nós estamos formando sujeitos para voltar para o trabalho. Se a gente forma sujeitos para voltar para o trabalho e a gente coloca esses sujeitos em uma condição de subexistência, meu amigo, você vai me desculpar, mas se eu trabalhasse no chão de fábrica 8 horas por dia, eu estava pouco me lixando para onde eu ia jogar o lixo. Entende? Mas o que acontece? Eu fui para uma faculdade de geografia, eu entendo quão prejudicial é para um meio, principalmente um meio urbano, aquele papelzinho de bala que você está jogando lá. Entende? Mas é porque eu tive que fazer uma faculdade sobre isso, eu não tive uma aula de educação ambiental, não tive uma matéria de educação ambiental. As pessoas não têm a noção do quão prejudicial são as pequenas ações que elas tomam. E isso é culpa, evidentemente, do sistema capitalista que é vigente aí. Porque ele quer formar pessoas, não pessoas educadas ecologicamente, ele quer formar pessoas trabalhadores, ele quer formar mão de obra. Porque aí tem um pessoal que fala muito que o que é caro não é você investir em educação, o que é caro é você pagar pela burrice. Entende? Você vai estar formando pessoas que vão voltar para o trabalho. Ah, mas professor, meu sonho não é ir para a faculdade. Que pena, cara, porque você deveria querer ir para a faculdade. Você deveria querer sair de uma condição de subtrabalho. Entende? Você vai estar numa perspectiva onde você vai estar inserido dentro do mercado de trabalho sem saber o quanto que aquele mercado de trabalho te prejudica e arranca seu couro e você não recebe absolutamente nada por aquilo. Porque ele não paga pelo que você produz. Quando a gente coloca um salário mínimo, a gente coloca o cidadão numa condição de subexistência. Você entende? Você coloca ele numa condição onde ele não tem a opção de sair daquele sistema. Então a gente, mesmo colocando regras, a empresa vai chegar aqui, ela vai poder explorar, vai poder fazer aquilo, mas isso tem que retornar. Independente, aí eu estou falando de uma perspectiva da pessoa, ela vai continuar, o sistema vai continuar formando pessoas que não têm consciência ambiental. Ele vai continuar formando porque ele precisa de mão de obra barata. Uma pessoa que tem consciência ambiental, ela não é uma mão de obra barata. Entende? Se você, por exemplo, isso aí é planejado desde a Paris dos anos do século XVII. Você afasta os trabalhadores do centro para que eles estejam cansados o suficiente para não te perguntar o que está acontecendo. Entende? Então, quando você tem em Brasília, por exemplo, uma cidade onde a maioria das pessoas que trabalham no plano não moram no plano, você vai pegar 2 horas de ônibus para ir, 2 para voltar, aí só para terminar, né? 2 horas para ir, 2 para voltar, trabalhar mais 8 horas. Você vai, meu amigo, querer se perguntar o que o lixo que você está jogando na rua vai fazer, você não vai fazer isso. Entende? Luan, pergunta. Eu perguntei pro Matheus e o Carlos respondeu. Ai, graças a Deus, eu não posso sair. Se o capitalismo é baseado em liberdade de mérito, porque o lugar onde você nasce ainda determina mais seu esforço do que determina mais o futuro do que seu próprio esforço. É para eu responder? Aqui começa. O Matheus começa. 3 minutos, tá, Matheus? E o Carlão vai ter 2. Fechou? Por favor. Bom, para começar, porque sou da opinião de que a ideia de meritocracia realmente é uma falácia. Historicamente, você tem ali populações que, até como o Breno falou, né? Historicamente, você tem populações, né? A classe operária, os quilombolas, indígenas, negros, que são historicamente e propositalmente, né? Deliberadamente excluídos, né? Dos processos decisórios de poder. Você joga essas populações para as periferias e aí justamente para afastá-las dos centros de poder, da tomada de decisões, para que realmente você tenha ali uma espécie de biopolítica, né? Um termo que o Breno já trabalhou com vocês, onde você tem ali o Estado, né? Ali exercendo a sua soberania e controlando corpos. Então, no papel é muito lindo, é isso que se coloca, né? De liberdade, de meritocracia, de livre concorrência,
Mas na prática, acredito que não é o que nós vemos. Por isso, historicamente, né, os seres humanos, como o Carlão colocou, os seres humanos sempre gostariam de fazer distinções, embora sejamos todos de uma mesma espécie comum, mas o ser humano parece ter essa predileção, essa preferência por fazer distinções, né, destacar sempre a diferença em relação a um outro, né, o conceito de alteridade, enquanto é uma superação para isso. Mas eu sou da opinião de que realmente é uma falácia. Para mim não tem muito para onde correr, porque na prática, na teoria é uma coisa linda, mas não é o que nós vemos na prática de fato. E o capitalismo, que nasce como um sistema, né, que prega a livre iniciativa, a livre concorrência, né, como uma superação desses estigmas, desses paradigmas, né, vigentes, mas não é o que nós vemos. Então, até um exemplo que eu sempre gosto de dar muito nas nossas aulas de neocolonialismo e imperialismo. Você tem empresas lá, grandes conglomerados de empresas, de bancos industriais, dentro de um sistema capitalista que prega a livre concorrência, né, mas são empresas do capitalismo monopolista, ou seja, que monopolizam ali e não dão espaço para o pequeno empreendedor, por exemplo. O pequeno empreendedor não tem muito espaço, ele se enxerga como um pequeno burguês, que é o termo que Marx vai utilizar. Ele se enxerga como um burguês, um microempresário meio, mas na prática, ele é apenas mais... Ele não está mais próximo do bilionário do que da pessoa mais... Ele não está mais próximo do bilionário, na verdade ele está mais próximo das classes mais baixas. Então assim, novamente, tem essa questão de você dar a ênfase, né, em valorizar o esforço, o mérito, a ideia de que todos são iguais e nascem em condições de igual liberdade, mas na prática não é o que isso acontece, né? É como se todos tivessem pontos de partida diferentes. E eu acho que o capitalismo que nasce para superar isso, né, essa ideia de que no feudalismo isso era muito comum. Se no feudalismo você nasce camponês, morre camponês, se nasce servo, morre servo, o capitalismo que nasce como uma nova forma de superar isso, mas não é o que nós estamos vendo, né? Porque, como eu falei, eu acho que o capitalismo ele realmente se degenerou, principalmente nessa fase mais aguda dele, né? Que o Lenin vai trazer do imperialismo e tudo mais, essa fase aguda do capitalismo monopolista, que na verdade ele não dá essa liberdade de condições, o mesmo ponto de partida para todos, né? Então acho que na verdade aí não temos uma contradição, nasceu de uma forma para superar isso, mas na verdade ele perpetuou isso aí. Só repetir a pergunta, eu pedi para Daniela. Tá. Se o capitalismo é baseado em liberdade e mérito, por que o lugar onde você nasce determina mais o futuro do que seu próprio esforço? Bom, gente, esse mundo tem mais de 200 países. O Brasil não é o único país do mundo. Nossa sociedade um dos piores exemplos que tem no mundo é a sociedade brasileira. Educação, saúde, liberdade, tudo isso aqui tudo vai ser deturpado. Você quer entender o capitalismo na sua eficiência? Você pega outros países que conseguiram ser mais eficientes nesse sistema. O país que foi colônia, vamos dar um exemplo aqui. Até quando eu nasci, há 50 e tantos anos atrás, esse país não existia. Era colônia inglesa. Foi invadido pelo Japão, morreram milhares de pessoas. A Inglaterra lutou para retomar esse país. Era tão pobre esse país que foi expulso da Confederação da Malásia. É um micropaís, chama de micropaís. Você pega Santa Maria, Gama, Recanto, Ceilândia, lá em Brasília cabe esse país. 700 e tantos quilômetros quadrados. Você bota 5 milhões de pessoas nesse país. É o país... Eles são mais ricos americanos, gente. E tem uma renda per capita de mais de 180 mil dólares. Lá tem chinês, tem malaio, tem indonésio, tem... Qual é o diferencial da Singapura? Educação. Certo? Como diria Mahatma Gandhi, você não pode melhorar o mundo sem melhorar a si mesmo. Certo? Melhor estude. Certo? Estude, se eduque, adquira conhecimento de qualidade. Certo? Certo? O Brasil é o pior exemplo de coisa. Aqui não tem nada eficiente. O Estado atrapalha. O pior que nós temos aqui é nossas elites. A elite brasileira é a pior do mundo. É a pior do mundo. Você pega. Aí você falou o exemplo do papel de balinha. Sabe qual foi uma lei que fizeram em Singapura? É proibido mascar chiclete e jogar chiclete na rua. Vai pra cadeia. Cara, o que tem a ver uma lei de jogar chiclete na rua? É um país pequeno, um micro pequeno, lá não pode ter lixo nenhum na rua. Certo? Eles são altamente eficientes, eles falam 5 nacionalidades diferentes, todo mundo lá é educado numa língua só, no inglês, certo? Desde criancinha. Então, gente, o principal fator de liberdade, eficiência econômica é a educação. A Finlândia prova isso, a Coreia do Sul prova isso, Singapura prova isso,
Se a gente não tiver uma educação eficiente que dá resultado, a gente não vai. A gente pode ter montanhas de ferro, de nióbio, tudo que vai continuar um país pobre. Pode ter as maiores florestas do mundo, as maiores quantidades de terra do mundo. Se a gente não investir em educação de eficiência e de qualidade, a gente gasta 6% do PIB com educação. Coreia do Sul gasta 5,7%, Finlândia 5,8%. Ah, um país pequeno, cara, mas educação é a base de tudo. Certo? Então, se você, a economia, a liberdade, a democracia, tudo, a eficiência, tudo passa pela educação. Se você não educa bem os seus membros, certo? Não adianta ter regras, não adianta ter... Então, eu acredito sim que socialismo, capitalismo não funciona sem educação nem... Carlão, a gente vai adicionar um tempo a mais agora que o Breno Tá, pediu depois eu pra ter uma termino. resposta, né? Aí você tem 1 minuto e meio, eu vou te dar 2 minutos e meio, tá bom? Mas Aí eu- os 36, se você quiser continuar, beleza, só que aí a Mas gente não era o Breno que adiciona... tinha... Não, é porque ele pediu pra um direito de resposta. Ah, tá. Então eu vou... Se você quiser finalizar a linha de raciocínio, aí a gente adiciona um tempo a mais no do Breno, pra não ficar meio injusto. Tá bom. Tá bom? Eu quero. Então você quer finalizar a linha de raciocínio? Não, deixa ele argumentar e eu tenho uma réplica. A réplica... Você vai querer uma track? Vou... Não dá